aspectos mais importantes para passar uma boa imagem numa entrevista de emprego é a comunicação. Mesmo que você esteja muito bem preparado e até mesmo calmo, se você não se comunicar de maneira adequada, utilizando vários aspectos da melhor maneira possível, você poderá ser desclassificado. É importante que você consiga se expressar verbalmente de maneira assertiva, de maneira clara, de maneira concisa. Poucas coisas são tão importantes numa entrevista como as suas habilidades de comunicação. Entenda que uma coisa é você saber fazer bem um trabalho. Agora, você saber explicar de maneira clara, lógica e objetiva a respeito do trabalho que você faz é uma coisa completamente diferente. E como o entrevistador não tem como colocar você para fazer o trabalho e analisar a sua performance, ele vai partir do princípio de que o seu discurso pode dar uma boa ideia da sua competência no momento de trabalhar. Aquilo que você diz sobre você mesmo no momento da entrevista é considerado uma verdade e é o maior parâmetro para avaliar se você é ou não apto a ocupar aquela posição. A falta de lógica e interligação das ideias, um tom muito monótono na hora de falar, a falta de síntese, falar demais, falar de menos, utilizar uma linguagem muito informal, não organizar os seus pensamentos de maneira a evidenciar as suas competências, tudo isso pode te atrapalhar no momento de vender a sua imagem para o entrevistador. Se você parar para pensar, não são apenas os entrevistadores que levam em conta a linguagem e a comunicação na hora de formar uma opinião a respeito da competência de um profissional. Até você provavelmente faz isso. Nos produtos que você compra, nos serviços que você utiliza, nos profissionais que você escolhe. Num primeiro momento, você provavelmente observa a comunicação. Pode ser uma embalagem, que é uma comunicação visual. Pode ser um texto, que é uma comunicação de conteúdo, mas é importante você entender que isso é inerente ao ser humano, não só no momento da entrevista, mas todos nós utilizamos a comunicação para avaliar um serviço, para avaliar a competência de um profissional, através da forma como ele se comunica, através da forma como ele expressa o trabalho dele, como ele expressa aquilo que ele sabe fazer. Agora nós vamos falar sobre o primeiro ponto importante, o primeiro cuidado que você deve ter na hora de se comunicar. As palavras que você utiliza no momento da entrevista podem fazer muita, mas muita diferença na forma como o entrevistador percebe você. É claro que você deve ser natural, você deve ser descontraído, mas procure na medida do possível usar uma linguagem um pouco mais formal. Não falar gírias, é claro, não falar palavrões, mas também não tentar falar bonito demais, pois pode parecer um pouco artificial. Pensa bem, você deve mostrar ali quem você é. Você deve sim ser elegante, manter uma determinada postura, mas nunca perder a sua naturalidade. Não falar de forma robotizada, não agir de forma robotizada na frente do entrevistador. Você deve entender que você está indo ali bater um papo, sim, um bate-papo profissional, e você deve manter um certo nível de formalidade, para não parecer alguém que está tomando uma liberdade excessiva ou até mesmo alguém que não está preparado para ocupar aquela posição. O segundo ponto é a entonação. Você pode estar muito bem preparado para a entrevista. Você pode ter ali um currículo excelente, você pode ter todas as informações necessárias, você pode ter pensamentos lógicos e coesos no momento da entrevista. Mas se você falar de forma robotizada, de forma mecanizada, você pode acabar passando uma impressão ruim para o entrevistador. Ele pode achar que você decorou aquelas falas, ele pode achar que você ensaiou para aquele momento e que aquelas atitudes e aquelas falas não condizem, na verdade, com quem você é, não condizem com o trabalho que você exerceria. Portanto, você precisa usar uma entonação natural na hora de conversar com o entrevistador. De nada adianta você ter respostas pré-decoradas se na hora de falar você parecer um robô, você parecer uma máquina.
O objetivo da entrevista é justamente captar essa naturalidade que você tem. E se você perde isso, você acaba matando o objetivo da entrevista. Pois o entrevistador, ele não quer simplesmente ouvir o que você sabe fazer. Ele quer fazer contato com você, ele quer estabelecer uma conexão com você. Então não vá falar de forma extremamente monótona. Use tons diferentes. Haja com naturalidade, tenha em mente que você está batendo um papo com uma pessoa, portanto seja natural, não haja como se fosse uma máquina, senão você vai passar uma péssima impressão. E entenda uma coisa, mesmo que o seu cargo seja um cargo que não exija muita comunicação, mesmo que você não vá lidar diretamente com o público, mesmo que você vai trabalhar com um computador ou com um sistema, a comunicação é muito importante sim, e o entrevistador ele não está avaliando a sua linguagem para saber se você vai ser um exímio comunicador. Ele está olhando para ter uma ideia do seu intelecto, da forma como você organiza as suas ideias. Vou dar um exemplo do quanto é importante utilizar uma entonação adequada na entrevista. Uma vaga para o cargo de gerente de empresa. A pessoa pode apresentar um excelente currículo, pode ter tido uma ótima bagagem profissional, pode ter tido uma excelente formação acadêmica, passado por empresas renomadas, mas no momento da entrevista, se ela utilizar uma entonação muito monótona, uma entonação muito calma, muito pacata, ela pode acabar passando uma impressão ruim para o entrevistador. O entrevistador pode achar que ela não tem uma postura firme o suficiente para esse cargo. Portanto, é importante utilizar entonações adequadas, pois o entrevistador não vai ter outros elementos para analisar aquele candidato, a não ser a forma como ele fala sobre ele mesmo. Um outro ponto importante da comunicação é a lógica e a objetividade. Sabe aquela pessoa que vai te contar uma história e ela dá uma volta tão grande que você acaba se perdendo? Então, não faça isso na hora da entrevista. Muitas vezes, algumas pessoas estão tão ansiosas, tão nervosas no momento da entrevista, que o entrevistador faz uma pergunta, ela vai responder e ela acaba dando uma volta tão grande, falando tanto, que o entrevistador acaba perdendo o fio da meada e já não consegue mais acompanhar o raciocínio dessa pessoa. Então é preciso você falar de forma concisa, de forma objetiva. É claro que você não vai sair dando respostas monossilábicas, mas também é importante que você não fale mais do que o necessário. Se for uma pergunta de sim e não, é claro, você vai responder sim ou não, mas se for uma pergunta aberta, com o objetivo de fazer você se expressar, aí você precisa sim usar lógica e objetividade. Falar com clareza, lógica e segurança, utilizando as pausas e as emoções e as entonações no momento certo, passa para o entrevistador que você domina muito bem o trabalho. Pois a verdade é que se você domina muito bem o discurso, você acaba passando a impressão de que você domina muito bem o trabalho. Muitas vezes, em um processo seletivo, uma pessoa que está bem preparada tecnicamente e comportamentalmente, mas não sabe se expressar da maneira correta, acaba tendo desvantagens em relação a uma outra pessoa que às vezes está menos preparada, mas sabe se expressar corretamente. Portanto, uma boa comunicação é imprescindível no momento da entrevista.